atabaque, tantã, tamborim também. Toco bem. Toca com quem? Toco com teco, com titico e beto. Que Beto? O Beto do boteco? No boteco não tem beto. Tem. Não tem. Tem. Tem a teca da boutique. Aquela que te dá com um tapa na cuca porque te detesta? Não foi na cuca, foi na testa. Pouco importa onde bateu, o que interessa é que tu tava num batuque tocando atabaque, tocando atabaque, tocando atabaque, tocando atabaque. Escravos de Jó jogavam caxangá. Tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá. Ah, que legal! Olá, está no ar o Papo de Mãe, hoje com essa abertura especial do Tiquequê. Sejam bem-vindos e obrigada. Muito legal, viu? Vem cá pra gente conhecer vocês, então. Pedir para vocês se apresentarem. Deixa eu ver os quatro. É um quarteto, é isso. Tiquequê. Você é a... Bel. Diana. Ângelo. Ué. E agora tem uma novidade, né? Vocês estão lançando aí, que chique, o DVD, CD. Esse é o DVD, o nosso primeiro DVD, que chama Tu Toca o Quê? Que foi essa primeira brincadeira, música que a gente fez. E esse é o nosso CD, que a gente lançou É um antes. CDzinho mais artesanal, né? Com algumas músicas. Acho que tem essa coisa do trabalho com uma releitura de cantigas de roda, dessa brincadeira que a gente fez assim, né? De apresentar a mesma cantiga de roda, mas de um jeito diferente, com arranjos bacanas que exploram o som do corpo. Então tem bastante dessa proposta no CD. E o espetáculo que está registrado nesse DVD, ele tem músicas autorais, tem coreografias, tem uma interação com o cenário. E vocês fazem shows também, tem agenda de shows? Isso, Como é que é? pode conferir no nosso site, que é www.tiqueque.com, e também acompanhar pela página no Facebook, que é facebook.com/tiquequeoficial. Legal, então obrigada por terem vindo. E a gente vai pedir para vocês fazerem também o encerramento do programa. Tá bom, legal. Tá bom? Então vocês voltam no final. Tá certo. Obrigada, viu? E olha, no programa de hoje vamos falar sobre mentiras que as crianças contam e as fantasias que criam. De acordo com a idade, até que ponto é normal e quando isso deve se tornar uma preocupação para os pais? Veja os destaques do programa. Na sala de aula, quase 30 alunos em toda a escola Sonesta Unidade são 500. Cada um tem um jeito diferente de enfrentar os desafios. E quando os problemas aparecem, como aquela lição de casa importante que não foi feita ou a briga com um amigo, aparecem também as justificativas, as desculpas, as mentirinhas que normalmente logo são descobertas ou pelos pais ou pelos professores. Veja daqui a pouquinho o que as crianças falam sobre esse assunto. Se eu já menti? Mentiria se eu dissesse que não. Vamos saber o que os jovens na cidade de São Paulo disseram quando eu fiz essa pergunta. Às vezes pequena, às vezes grande, às vezes necessária. Ela é a mentira. Clarissa, aqui no Papo de Mãe, nenhuma mentira, né? Pois é, fiquei pensando, será que mãe pode mentir às vezes para filho, uma mentirinha de vez em quando? Tem uma frase ótima do poeta Mário Quintana que ele diz que a mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Essa frase é de uma delicadeza que só poderia vir do Mário Quintana, né? Mas a gente tem que pensar que o universo infantil é cheio de fantasia, cheio de ilusão e que de repente uma mentirinha ou outra acontece, o que não pode se tornar um hábito, né? Então depois você traz pra gente a opinião aí. Vamos ver o que eu encaixo aqui ao longo do programa. O que apareceu nas redes sociais, Isso pela aí. internet também. E a gente vai conversar sobre isso, né? Até que ponto é mentira, é fantasia, qual a diferença de uma coisa e de outra. Vamos conhecer aqui as mães. Estão aqui a Núbia, a Arlete e a Selma. Obrigada por terem vindo. Núbia, você tem quantos filhos? Eu tenho 3. Os 3 estão aqui? São os 3. Apresenta pra gente seus filhos. É o Luigi, o mais velho, o Pietro do meio, tem a Lavínia de 9 meses. E os meninos têm que idade? O Luigi tem 8 e o Pietro tem 4. E ela tá tão bonitinha ali, ó, no colo, brincando. Quase. Deixa eu ver. E o que você nota, assim, nos seus filhos, né? Até conforme eles vão crescendo, muda um pouco o que é mentira, o que é fantasia. Como é que é? Por enquanto não percebe muito, assim, porque o Luigi, o mais velho, ele tem 8 anos e, assim, a mentirinha é aquela coisa leve ainda, não afeta muito. Você né? escovou o dente, aí fala que escovou, mas na verdade não escovou. Já tomou banho, Verdade, não é isso tomou. mesmo.
Então, é esse tipo de mentira ainda, não se agravou mais que isso, né? E quando eles criam as brincadeiras deles, você, não sei, às vezes tem amigo imaginário, ou vão criando, quer dizer, tem todo esse lado saudável da fantasia, né? Do que eles gostam de brincar? O Pietro, ele não está na escola ainda, né? Eu fiquei com dó de colocar ele na escola, ele está pequenininho e eu queria que ele ficasse mais em casa, né? E agora ele está cobrando, ele está querendo ir para a escola, né? E ele vê agora uma novela que está passando na TV e ele fala, eu quero ir para aquela escola. E ele assiste uns desenhos e ele fala, eu vou na escola... Do Carrossel. Todo mundo quer ir na escola do Carrossel. Ele quer ir na escola do Carrossel e tem um desenho também que é o Cid, o cientista. Ele fala, mãe, eu quero ir na escola do Cid, eu vou estudar na escola do Cid. E ele fala que o irmão dele, o Luigi, é o Geraldo, que é um coleguinha da escola. E ele começa a fantasiar essas coisas. Vai criando as brincadeirinhas. E eles brigam, os meninos? Brigam muito. Brigam. E quando eles brigam, sempre tem aquela coisa, foi ele, não, foi ele. Como é que é? O Luigi é o mais velho, ele é sempre o culpado, né? Aí ele fala, o Pietro é o santinho, o Pietro nunca faz nada de errado, tudo sou eu. Mas eles mentem assim pra não levar bronca. Não fui eu, não fiz nada. Mente. E como fica a mãe numa hora dessa? Porque você não consegue tomar partido de um filho ou de outro, até porque não dá pra saber qual versão que tá certa, né? Como é que fica? Eu falo sempre pro Luigi, como ele é o mais velho, eu falo, você tem que dar o exemplo, né? O mais velho sofre. Sempre o mais velho, cai sempre sobre as costas dele, né? E Arlete, quem são os seus filhos? Pietra e Lorena. Elas têm que idade? A Pietra tem 9 e a Lorena 6. E como é que é essa história de mentiras ou fantasias? Como é que funciona na sua casa? Então, a Lorena, ela fantasia muito mais. A Lorena tem uma imaginação muito fértil, né? Tanto é que um tempo atrás agora, passei a maior vergonha. Por quê? Né? Porque ela contou para todo mundo da minha família, né? Que o amiguinho dela, desde quando ela iniciou na escola, ela fala que é o namoradinho dela, né? Que a mãe estava grávida. Que a mãe do menino estava grávida. Isso, a mãe do menino estava grávida, que tinha um bebê na barriga. E toda a imaginação, né? Que tava a mãe, que ele ia ter um irmãozinho e era menino. Aí, era com detalhes. Com detalhes, com requintes, todo. Você foi dar parabéns para ela até? Sim, numa festa junina, reunião da escola, né? Encontrei a mãe, oi, parabéns, você tá grávida. Ela virou para mim e disse assim, não, tô barriguda. Chato. Aí eu falei, você não tá grávida? Ela, não, tô gorda. Olha, desculpa, né? Mas foi contei, né? Aí ela chegou até a Lorena, né? A Lorena se aproximou da gente e ela perguntou quem é que tinha comentado alguma coisa. Virou para ela e falou, foi eu. Quer dizer que ela criou uma história e passou adiante a história. Sim, a imaginação dela foi tão fértil que todo mundo se convenceu. Mas assim, ela já tinha, até que eu fui conversar, né? Aí me disseram que é da idade, da faixa etária dela, né? Tá dentro do... Então, ao longo do programa, a gente vai conversar sobre isso para saber, né, o que está dentro do normal também, né? E, Selma, os seus filhos já são adultos, né? Isso. Eles não vieram? Não vieram. Quem são os seus filhos? A Daniela tem 29 e o Matheus 26. Bom, eles já são adultos, mas o que você se lembra da infância deles? Criança conta muita mentira, que tipo de mentira? Ou tinha um que fantasiava mais do que o outro? Não teve muitas mentiras, não, mas tem algumas assim que marcam, né? O meu menino, por exemplo, ele tinha uns 5 anos e ele tinha aquele problema da vista preguiçosa, que usa aquele tampão, né? E aí a gente foi ao oftalmo, né? Colocou aquele óculos e o tampão e foi para a escola, né? Tinha que ir para a escola, né? E aí chegou na escola, acho que ele começou a ficar irritado, que todo mundo, o que foi, né? Aí a diretora me chamou lá, foram perguntar para ele o que foi, ele falou que caiu da laje e furou o olho. Ele inventa uma história trágica, né? Porque ele falou, vou falar uma coisa trágica para não me perguntarem mais, porque todo mundo ficava perguntando o que aconteceu, né? E com 5 anos ele teve essa capacidade. Chegou em casa e falei, não, mas
Aí ele falou, eu já estava cansada de tanto falar o que tinha acontecido. Aí ele achou, vou falar isso, aí todo mundo vai ficar com dó e vai parar. Aí foi um espanto, né? Porque caiu da laje e furou o olho. E quando eles brigavam, vinha um contar uma história, o outro contava outra, porque tem as versões, né? Porque se você não está perto, você nunca sabe, né? Briga, quem foi? Foi ele que começou, foi ele que começou. Sempre assim. E na adolescência, eles mentiam assim para, sei lá, para em algum lugar que você Não, sempre proibia? E a minha menina... Que você saiba, não, né? Sabe que pai meu, tipo assim. E a minha menina, eu lembro uma época também, tipo prezinho assim. Tinha uns quadradinhos de madeira que formavam um quebra-cabeça na escola, né? E ela trouxe 2, veio para a escola com 2. Aí eu fui olhar a mochila, vi, né? Falei, que é isso? Ela, a minha professora que deu. Falei, mas como deu um pedaço do quebra-cabeça? Falei, você ficou com um pedaço e o resto lá? Ela me deu. Eu falei, então deixa, amanhã eu vou lá falar obrigado para ela, né? Aí, quando chegou de manhã, ela me chamou, ela falou, mãe, eu vou te falar uma coisa. Eu peguei lá. Mas eu já sabia, porque não tinha como a professora dar um pedaço do quebra-cabeça, ficou, né? Aí eu falei para ela, ficou faltando lá, ficou aqui. Mas você vê que a criança vai aprendendo também, né? Quer dizer, no dia seguinte ela viu que ela tinha que admitir. Não, então, porque eu ia falar com a professora, então ela falou, é melhor eu acudir antes, né? Aí ela falou, foi lá e devolveu o quebra-cabeça e não trouxe mais, né? O que a gente percebe, assim, muito, é que até os 4, 5 anos, a criança confunde muito a realidade com a fantasia e acredita mesmo no que ela está falando, né? Depois disso, a mentira já tem um caráter mais intencional, né? E para ajudar e orientar o nosso bate-papo, aqui a gente conta com a Eliane Pisani Leite, que é psicóloga e psicopedagoga. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Agora, tem um período que é permitido mentir, é normal, as crianças mentem mais? O que você falou, cronologicamente, existe nos livros também, né? Na teoria. A fantasia, ela é bem aflorada até 3 anos e meio, 4 anos. Até por conta dos livrinhos infantis, programas de TV, desenhos, né? Tudo isso aflora muito e a criança se mistura com essa fantasia, né? Depois dos 5 anos, até uns 7 anos e meio, mais ou menos, ela usa as mentirinhas, né? Mas sempre tem um porquê por trás, né? Dos 7 anos e meio em diante, geralmente a criança já sabe distinguir o que é uma mentira mais séria do que uma mentira leve, né? Ela já tem um raciocínio um pouquinho mais apurado. Então, nessa fase da fantasia, até os 4 anos, é normal misturar a mentira, a fantasia e a criança viver a sua realidade sem estar com os pés no chão, como diríamos, né? E essa mentirinha leve que você falou, às vezes muitos pais contam, né, essas mentirinhas. Cheguei atrasado, e aí inventa uma mentira. Os pais também não podem dar o exemplo ou não tem como? A gente conta mentirinha mesmo. É difícil. Você sabe que eu estava lendo pesquisa. Trânsito, né? E trânsito mesmo, você saiu meia hora atrasada. Você sabe que tem uma pesquisa que eu estava lendo até na internet, que por dia, o ser humano costuma falar 200 mentiras. Uma a cada 5 minutos. Então, quer dizer, aí entra um padrão enorme teórico que é a mentira e para que serve, né? Então, geralmente você usa como uma desculpa, você usa para aplacar alguma outra coisa, ou até mesmo para melhorar alguma situação. Às vezes até pode ter o lado positivo também, de poupar alguém, alguma coisa. Porque está intrínseco no ser humano, tanto a fantasia quanto a mentira. Fantasia intensa até os 4 anos, por aí, da criança se misturando com a realidade. Mas depois dos 7 anos, todos nós temos fantasias, aquela pessoa né? que fala que não mente é mentira. Não. E até me ocorreu que às vezes é necessário você também manter essa fantasia nessa primeira infância, né? Você não vai chegar e jogar um balde de água fria na criança que está vendo aquele desenho e falar... Isso. Não, até é melhor até, né? Porque ela vive essa realidade. Não, e a partir disso, quando não é mais uma fantasia, uma mentirinha mesmo, como vocês lidam com os filhos de vocês quando eles contam mentiras? Sento, converso, falo que aquilo está errado, que se repetir eu tiro alguma coisa que ele goste. Ensina assim que mentir é feio, lógico. que não é legal. E você, Arlete? Aí perguntando para a doutora, assim, como eu posso agir, tipo, essas ilusões que ela tem, nessas fantasias, né? Que a Lorena, ela fantasia bastante. Ela está com quantos anos? 6. Ela que criou a história da mãe que estava grávida.
ela brinca bastante, né, de boneca e ela viaja na imaginação, sabe? Se eu tenho que continuar entrando na fantasia dela, né, quando ela vê fantasiar alguma coisa, ou eu tenho que limitar isso? Tá. Então, a idade de 6 anos, ela já está entrando no que a gente chama de uma fase fálica, né? Onde ela já vai começar a racionalizar. Então, nessa fase, você pode viver com ela a fantasia dela, mas é legal também pontuar. Olha, Lorena, agora vamos sair um pouquinho da brincadeira, vamos para a realidade. Tá. Então, agora a gente está vendo que isso não é assim, que a vida não é assim, a gente não pode falar isso, porque senão o outro vai se ofender, né? Então, é legal você já fazer a ponte, porque ela mesma já vai estar na fase de fazer essa ponte da realidade e do discernimento da mentira. E eu fiquei curiosa no caso da Selma, que a filhinha trouxe uma coisa da escola, né? Então, ela mentiu dizendo que a professora tinha dado. Tem um outro contexto aí que ela pegou e levou para casa, né? Mas também é uma coisa que é natural da idade, né? Pegar, achar que é dela, achar que pode levar. Qual que é o limite aí entre o que pode... Depende da idade, né? O que a gente acaba se baseando pela teoria, né? A gente sabe que até os 4 anos existe essa fantasia, depois dos 4 até os 7 existe a ponte já para a racionalidade. Então, a gente vai ter como educador, como mãe, como pai, nós temos a obrigação de pontuar. Né? Que foi o que a Selma fez, né? A Selma, você explicou para ela que tinha que devolver para a escola. Quer dizer, a Selma usou aquilo para ensinar alguma coisa, né? Porque ficou faltando na escola, né? Não poderia brincar outro dia, não poderia brincar que ia faltar 2 peças. Olha, no próximo bloco vamos falar sobre quando mentir demais pode até ser o sintoma de uma doença. Aqui no estúdio vamos receber o psiquiatra Davis Rocha. Enquanto isso, fique com o Pedrinho Tonelada e um papo pelas ruas. A gente já volta. O senhor já mentiu alguma vez na sua vida? Nunca. O senhor não está mentindo agora? Nunca menti, nem agora. O senhor nunca mentiu? Nunca foram nem uma mentirinha pequenininha, por mais pequena que fosse? Nada, nada. Você sabe me dizer qual a diferença entre mentira e fantasia? A fantasia é uma mentira. O senhor já mentiu alguma vez na vida? Sim, sempre. Sempre somente? Sempre. Então o senhor é um mentiroso... Profissional. Profissional? É. Mas por que o senhor acha que a mentira ela é necessária? Depende da ocasião. Depende da ocasião, de que se trata, se tem que mentir ou não. Mentiroso, mas sincero. Então, isso que eu estava pensando, mais sincero do que o outro que falou que nunca mentiu na vida, impossível. Não podemos julgar também. Mas será que é possível passar a vida inteira sem mentir? A gente conta agora com a participação também do psiquiatra Davis Rocha. Obrigada pela participação. Eu agradeço, muito obrigado pelo convite. Então, a gente já tinha discutido isso no primeiro bloco, mas será que a Mariana levanta essa questão? Será que é possível passar a vida inteira sem mentir? Não, eu acho que isso é mentira. Passar a vida inteira sem mentir. Eu acho que faz parte do nosso desenvolvimento cognitivo, enfim, e social também. À medida que a gente vai convivendo com as pessoas, a gente vai aprendendo a mentir. Até quem não mente, a gente já pode considerar isso algum tipo de problema. Exatamente. Mas tem aquelas pessoas que mentem mais e tem aquelas pessoas que mentem menos. Acho que tem um limite para a mentira também, né? Tem aquelas pessoas que mentem muito, que isso já faz parte, já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira. A pessoa mente tanto todo. que até ela acredita na própria mentira. Pois é, essa questão é interessante. A gente está aqui falando de crianças, né? Por exemplo, a criança geralmente tem uma mente mais fantasiosa, uma maior capacidade de fantasiar, mas mentir naquele conceito de que está fazendo alguém de vítima, de que é uma mentira maliciosa, uma mentira para ganhar proveito, isso não existe muito. O que existe mais é a mentira casual. Não é? Por exemplo, a criança, a primeira mentira que ela aprende é: não fui eu. Né? Quebrou a vidraça, vai dizer que não foi. Só que ela não tem a capacidade de
fazer com que se acredite que não foi ela, não tem a capacidade Não tem aquela de... capacidade de articular ainda, de convencer Exatamente. o outro, né? Eu acho também que uma faixa etária perigosa é a adolescência, né? Porque aí o adolescente, ele já mente e pode se colocar em risco, né? Porque ele mente que vai para um lugar e vai para outro e pode ser perigoso. Aí a gente já parte para uma mentira, digamos assim, mais maliciosa. Né? A criança, por exemplo, na mentira, ela mente para escapar de uma punição. Exatamente. Agora, ou para não fazer a lição de casa, para não tomar banho. Não tem uma noção exata do que é certo, do que é errado. Mas o adolescente já sabe. Já sabe, já tem valores morais supostamente desenvolvidos. E a partir do momento em que essa mentira, enfim, com que essa mentira continue sendo feita, a partir do momento que ele mente demais, uma mentira que manipula as pessoas para que adquira, para que as coisas saiam do jeito que ele quer, aí a gente pode pensar que pode estar havendo até um transtorno de conduta, um transtorno de personalidade. E Clarissa, e o que você traz aí das redes sociais, né? Acho que é mais fácil mentir, né, nas redes sociais. Você coloca uma foto, diz que você está magrinha, né, uma foto antiga. Não vai aparecer o rosto ficando vermelho. Você é alta. Não, isso eu vou deixar para o final, que são as pérolas, as maiores mentiras do Facebook. Eu vou falar no final do programa, só a título de curiosidade. Então, suspense agora no Papo de Mãe. Tem a mensagem da Priscila Viana, de Aracaju, Sergipe. Ela é mãe de uma menina de 2 anos. Ela diz o seguinte: acho que a melhor forma de lidar com a mentira é conversar muito com a criança enquanto ela for crescendo e mostrar a ela que os pais são amigos, que ela deve confiar, seja na hora de contar histórias simples ou na hora de lidar com assuntos mais polêmicos em que ela precisa assumir a culpa de algo. Também acho que criações muito repressoras dificultam esse diálogo, pois a criança às vezes sente medo. Ela pergunta aos especialistas se eles concordam que educação muito repressora pode favorecer isso. O que você acha, Lu? Favorece. Favorece sim, porque a repressão, o indivíduo que está sendo reprimido, ele tem que achar formas de sair daquilo. E uma das saídas, infelizmente, é criar muitas mentiras. Né? Então, favorece sim. O diálogo é muito bom, a educação é excelente e a mostra da realidade, como a sociedade funciona, é melhor ainda. Então, a repressão ela não é bem-vinda nesse sentido, porque favorece e o adolescente, então, é pior ainda. Os pais devem deixar aberto aí esse canal de comunicação com os filhos, né? Tem que ter um canal de diálogo, tem que ter um canal de hierarquia dentro da família. Tem que se estabelecer uma família, né? Uma forma social. É a primeira célula da sociedade. Então, se você vai repreender demais, vai reprimir demais, você está omitindo o que aquele grande ser veio fazer nessa vida. Né? Então, ele tem direito de se colocar. Né? A questão é educar. Até uma criança que foi muito reprimida, ela pode se tornar um adolescente com problemas por causa disso? Claro. A repressão, a punição severa pode repercutir no futuro em transtornos de ansiedade, transtornos depressivos. É comum que, retrospectivamente, quando nós avaliamos pacientes psiquiátricos, transtornos ansiosos e depressivos, no passado eles foram punidos, sofreram abusos, porque não deixa de ser uma forma de abuso essa punição severa, essa violência mental que eles sofrem. Tem alguma outra pergunta agora, Clarissa? Tem. A Drica, ela pediu para se identificar só com esse apelido, de Cuiabá, Mato Grosso. Ela pergunta o que deve fazer com a filha de 15 anos que vem praticando pequenos furtos. Ela conta que a menina começou a dar problema já com 11 anos, inventando mentira na escola. Certa vez ela descobriu que a menina fazia 3 meses que não ia na escola. E ela já tentou psicólogo, mas hoje em dia a menina já está com 15 anos, ela se recusa a ir. O que ela poderia fazer? Ela está desesperada. Nesse caso, a situação é mais preocupante, complicado, né? Porque aí a gente já tem uma pessoa que já desenvolveu os valores, sabe exatamente o que é certo e o que é errado, mas tende a procurar sempre aquele lado, digamos assim, mais errado. Não é uma mentira, digamos, mais maliciosa, mais manipuladora, o que revela até certos traços de caráter nessa pessoa. Eu gostaria até de colocar, Mariana, assim, essa mãe está falando que ela tentou um tratamento terapêutico aos 11 anos. O que acontece é muito comum, os pais iniciam um tratamento terapêutico e interrompem. Eles não fazem até o final, acham que já deu.
Eles acham que já deu. A terapia não é isso. Então, essa menina, ela vai ter que voltar um dia a um tratamento. Né? Se não for hoje, vai ser amanhã ou vai ser de outra forma. Mas e se os pais não conseguem convencer essa adolescente? Porque é difícil mesmo, Sim, né? mas ela está acumulando prejuízos na vida dela que vai ter um resultado rápido. E quando esse resultado estourar, por meios de fatores sociais ou juizados, sei lá, alguma coisa vai acontecer que ela vai ser direcionada. Atrasou demais o tratamento dessa criança e a mãe interrompeu em hora errada. Então, Pode piorar, não é? O envolvimento com drogas é mais comum nesse tipo de comportamento manipulador, né? E às Isso só tende a vezes piorar. Precisa ter até essa parceria com a escola, né? Então você volta daqui a pouco, tá bom, Clarissa, com outros comentários. A gente vai aproveitar agora para assistir uma reportagem, ó, porque a Rosângela Santos, ela foi justamente até uma escola em São Paulo ver como é que as crianças e os professores lidam com as mentiras. Será que as pequenas desculpas devem ser encaradas como mentiras? Enfim, vamos assistir a reportagem. João Vitor e Lucas têm 10 anos. Estão no 5º ano do ensino fundamental, na mesma sala. Até há pouco tempo, sentavam um do lado do outro. Mas a professora cansou das conversas que não paravam durante as aulas e das promessas que os dois faziam, mas não cumpriam. A gente vivia falando que ia parar e não parava. Continuava conversando? Continuava conversando. A gente falava, 5 minutos depois já estava conversando de novo. É uma turminha cheia de energia. Cheia de ideias. Eu fico brincando que tem uma borboleta lá e fico enganando meu irmão. Isso é brincadeira. Eu falo assim, olha, Fernanda, lá no banheiro eu achei um presente. Ela vai lá, aí eu tranco a porta e saio correndo. Aí depois eu falo pra minha mãe abrir a porta, aí eu tô escondido. Ela não tem como ir lá brigar comigo. Cheia de imaginação. E eu me fantasio com um monte de fantasia que eu tenho lá na minha casa. Aí eu fico dançando, pego as roupas da minha mãe, ponho o salto da minha mãe e fico desfilando. Você gosta? Gosto, aí minha avó fica dando nota. Na hora de estudar ou de fazer os trabalhos e a lição de casa, tem que ter muita responsabilidade. Mas às vezes bate aquela preguiça ou aquele esquecimento e a tarefa não é feita. Uma lição de português, eu tinha feito a lição errada, era um outro exercício. Daí na hora que a professora foi corrigir, eu fui fazendo rapidinho. Uma vez, a professora de espanhol, eu tinha esquecido o caderno. Aí ela estava passando lá na mesa de não fez para anotar a ocorrência. Aí ela falou, você fez, assim, pra mim que eu esqueci, aí ela falou que eu fiz. E você? Fiquei quieta. Para os meus pais, eu também não conto mentira, mas tipo, eu dou uma brincadeirinha, tipo, mãe, posso ir na piscina, já fiz a lição. Aí ela deixa eu ir na piscina, depois eu faço escondida a lição. Aí ela não percebe e eu não fico no caderno de ocorrência também. Mas depois você faz a lição. Isso. É uma coisa que a gente tem que administrar. Porque, assim, tem mentiras que são socialmente aceitas, vamos dizer assim, que nós utilizamos como desculpas, né? E tem aquela mentira que vai prejudicar alguém, que vai prejudicar o outro. Então, você é obrigado a trabalhar, às vezes colocar as pessoas frente a frente para colocar a história limpo, né? A escola tem 4 unidades, 3 na capital, uma no interior do estado de São Paulo. Só nesta estudam 500 alunos. Crianças que estão descobrindo o mundo, os valores, o que é certo e o que é errado. O que seu irmão faz? Não, quando ele era pequeno, da minha idade, minha mãe falava assim, Bruno, você tem lição dele? Não, mãe, não tenho. Ela vai ver os cadernos, não fez. Eu tinha esquecido de fazer lição. E aí? Aí eu enrolei ela, aí ela falou que ia assinar o livro de ocorrências, aí eu fiquei enrolando ela até o fim da aula, e no fim da aula ela esqueceu de marcar. Uf. É. E aí você fez a lição? Se meu pai ver, ele briga comigo. Por que é importante falar sempre a verdade? Eu acho melhor porque a verdade, assim, você você fez alguma coisa de errado na escola. Daí você tá com medo de contar para os seus pais. Eu prefiro contar a verdade porque eu acho melhor. E meus pais, quando eu falo a verdade, eles nunca brigam comigo. Eu acho que essas pequenas mentiras, se elas são encorajadas, elas podem, você pode perder, enquanto adulto, você pode perder o controle do seu filho. Então, você tem que trabalhar com os pais em termos de esclarecimento, que mentira
dificilmente vai fazer bem, né? Porque depois, a hora que aquele alguém para quem você mentiu descobre a verdade, ele acaba colocando a sua pessoa em descrédito. E é isso que a gente procura trabalhar com as crianças. Que a verdade, por mais que seja dolorosa, ela faz você assumir uma situação que vai te fazer crescer, vai te fazer melhorar, vai te fazer aprender alguma coisa com aquela situação. Na escola ou em casa, eles admitem, têm aprendido direitinho que a verdade é sempre o melhor caminho. Quando a gente fala mentira, quem descobrir fica triste, magoa, também é pior pra gente. Se você contar a verdade, eles podem brigar com você, mas se você mentir, uma hora eles vão descobrir e vai ser bem pior. Como que é, Núbia? Você costuma ir até a escola para conversar, para saber como seu filho está lá, ou a escola chama? Como que é essa relação com a escola? O Luigi, eu fui chamada uma vez na escola, porque ele foi mal educado com uma coleguinha, né? Mas não foi mentira, né? Aí, mas quando eu vou buscar na escola, eu sempre pergunto para a professora, ele está se comportando? Ela sempre fala, ele conversa demais, ele está demorando para terminar a atividade, ele vira para trás e fica batendo papo. Aí meu marido busca ele na escola. Aí cheguei em casa, o Luigi se comportou na escola hoje? Me comportei. Aí no outro dia a professora fala, o Luigi ontem conversou demais, ele não deixou ninguém fazer a lição. É que para ele estava comportado. E ele estava atrapalhando, né? E eu sou professora também, e eu passo por essas coisas na escola, né? De mentira, e eu dou aula para adolescente, né? E tem aquela de o aluno não vai na aula, aí no dia da reunião de pais tem aquele monte de falta e o pai vai e pergunta, mas meu filho vem todo dia para a escola. Ai, que coisa. Ele sai às 6h30 de casa e volta 12h30. Aonde que ele está? E daí você, como professora, fala, mas para a escola ele não veio, você tem que falar. Aí naquela hora foi... Eu tenho que falar a verdade, né? Ele não está vindo na escola, a gente tem registro, tem o diário de classe, chamada, tudo certinho. E aí, quando é chamado o pai e o filho junto, aí começa a confusão, né? Imagina. Quer dizer que tem que ter essa proximidade de conversa com a escola, claro, né? Tem até para saber onde é que está a mentira. Sim, sim. Porque senão não descobre nunca, né? É um trabalho até um pouco investigativo mesmo, né? E eles conseguem dobrar o pai em casa. Se você sabendo só uma versão, você vai acreditar naquela versão que você conhece, né? Então você tem que investigar, porque senão vai virando uma bola de neve. Os pais devem sim ir até a escola, procurar, saber, se informar. Principalmente na adolescência, a partir dos 11 anos é fundamental fazer isso. E às vezes os pais só fazem quando são crianças, porque pensam que depois que cresceram precisa vai para a mais. escola sozinho. Não precisa mais. Né? Como é que foi quando seus filhos estavam na escola? Você procurava participar ou não? Eu participava, mas como ele disse, né? Eles sempre justificam, né? Acontece alguma coisa, você vai falar, tem sempre uma explicação. Tem os argumentos, né? Por causa daquilo, ainda mais quando entra na adolescência, né? Alguma vez você foi chamada na escola ou você quis ir até a escola para tirar limpo alguma Nossa situação? senhora, eu ia todo dia na escola. Meu menino só parou de ir para a escola, acho que ele estava com uns 13, porque começa a arrumar namoradinha, já não quer mais, né? Mas até isso, sempre ele argumentava, né? Ele sempre tinha algum problema na escola e ele argumentava, né? É um pouco também de gênio, né? Eu acho que... Eu quero agradecer a participação da Eliane aqui no programa. Eu que agradeço. A Eliane é autora do livro Pais Educativos. Fala um pouquinho do livro, Eliana. Esse livro, ele na verdade, ele tem vários capítulos onde o pai, principalmente o pai de primeira viagem, ele pode consultar especificamente o tema que está incomodando naquele momento da educação. Então, são páginas curtas, né, textos curtos, né? O primeiro filho, o filho do meio, como lidar com brigas e birras, como escolher a primeira escola do seu filho. São temas específicos. E está nas livrarias? Está na Saraiva, na Cultura, né? E você tem um site também? Tenho um site, é o www.iteg, ou itegui.com, só.com.
Tá bom, Obrigada, obrigada. eu. E olha, no próximo bloco a conversa já continua. A gente vai também conversar com adolescentes. E a gente vai receber também as autoras desses livros, são vários livros infanto-juvenis, e elas vão falar sobre a educação emocional, a importância de trabalhar a autoestima das crianças. A gente já volta. O senhor tem filhos? Tenho. Que idade? Um de 4 e um de 2 anos. O senhor passa alguma orientação para que eles não venham a mentir na vida? Sim, acho que isso é uma obrigação do pai orientar para esse tipo de coisa, né? Não mentir. Apesar de algumas mentiras serem necessárias na vida, né? O senhor já mentiu? Já. Quem não mentiu? Você acha que mentir é uma doença? Depende da mentira, né? Mas normalmente tem muita gente que é doente por causa de mentira, né? Fala muita mentira. Orientação para os filhos, quando pequeno, para não mentir, você acha que dá resultado ou não? Ah, no meu caso deu. Deu, porque é melhor falar a verdade, doa quem doer, né? Do que mentir. Com que idade uma criança, a senhora acha que ela começa a mentir? Eu acho que com uns 3 anos, 4 anos já começa. Já querendo esconder uma coisa que ela fez de errado, algo que ela quebrou, ela já começa. Você vai dar orientação, mas ele vai mentir. É até uma situação de preservação pessoal. Então ele sabe, a criança sabe que ela vai levar uma bronca, então ela vai omitir. Quer dizer que omitir é diferente de mentir mesmo? Na verdade não é muito diferente. Mentir é a mentira. Agora a gente tende a considerar que tem as mentirinhas leves e as mentiras pesadas. E a gente sempre, como o pai de uma criança falou, que às vezes é necessário mentir, né? Até por uma questão social, né? As mentirinhas que a gente fala todo dia, não, você não está pegando peso, você não está engordando, não, esse corte de cabelo ficou bom em você. E a gente tenta agradar a pessoa. Uma mentirinha, por exemplo, você está me contando uma história aqui e aí você fala, naquele dia quando eu fui para aquela cidade, você sabe que cidade eu estou falando? Sei, sim. Eu não sei, mas é uma maneira de seguir a conversa, de não atrapalhar a sua fala. Isso é a mentira do dia a dia que todo mundo está acostumado. Também, né? Sim. Agora a questão, quando é uma mentira maliciosa, não é? Isso aqui, e repetitiva, quanto mais, aí a gente começa a desconfiar. E acho importante também a gente discutir aqui como conversar, como lidar com as crianças na hora de falar que ela está mentindo. Porque também você tem que se preocupar com a autoestima da criança, senão você fica toda hora falando que ela mente, você é um mentiroso. Você é mentiroso, a criança acaba se sentindo mal também, né? A gente conta com a participação agora também das autoras desses livros infantis, são vários livros infanto-juvenis, a Ruth Souza e a Roberta de Oliveira Ribeiro, Roberta minha xará. Sim. E as duas vieram especialmente de Brasília para o Papo de Mãe, né? Nós é que agradecemos a oportunidade. Fala um pouquinho dos livros. Todos os nossos livros, eles têm o intuito de mostrar para a criança e para o jovem, né, que tudo aquilo que a gente pensa, a imaginação da gente, né, a fantasia, é um instrumento poderoso para a gente poder mudar aquilo que a gente sente. Se a gente está pensando em coisas felizes, em coisas legais, em coisas alegres, a gente vai estar se sentindo feliz, alegre, e que isso vai fazer com que a gente se sinta melhor e aí, aos poucos, a autoestima vai se fortalecendo. E a gente fala que a educação emocional para as crianças, justamente porque a gente está ensinando como a mente funciona, numa linguagem, lógico, apropriada para as crianças. E aí a partir daí a gente vai ensinando o adulto também, que interage com esses livros, vai aprendendo uma linguagem que atinge o coração das crianças e que é fácil para a criança entender. E é lógico que aí todo mundo entra nessa brincadeira, né? E vai aprendendo a lidar com medos, com fantasias, com situações mesmo de mentiras que acontecem, porque por trás da mentira tem muita coisa. Pode ter problema de autoestima, né? Pode ter um pouquinho de esperteza de vez em quando, e você tem que mostrar para a criança que aquilo ali também não vai levar a nada. Então, assim, os nossos livros todos, eles buscam ensinar isso. E eles trabalham essas questões. Eles são bem ilustrados, né? São. A gente teve muito cuidado com as ilustrações, porque a gente sabe que tudo que a gente vê fica gravado na mente. É isso que você falou também, de trabalhar a autoestima. Às vezes a criança mente porque
se sente, quer se valorizar, tá com algum problema, né? O pai Ou também inventa tem uma que... história para parecer que ela... outro dia eu vi uma história de uma criança que tinha contado que tinha feito uma grande viagem e tal. Às vezes porque ela gostaria de ter feito aquela viagem e não fez. Não né? fez, Então, às vezes a criança está com um problema de autoestima, né? Exato. Por isso ela está mentindo e é importante os pais perceberem. Então, a isso observação também, né? amorosa, a gente sempre fala isso, observar o filho, mas não com crítica, com julgamento. Nossa, como meu filho está mentindo, minha filha. Não, é observar por que será que está acontecendo isso. E amorosamente ir conduzindo para um caminho melhor. Às vezes aumenta um pouquinho a história, né? Para se valorizar mesmo. Davis, quer dizer que e é importante a gente saber o que tem por trás da mentira, porque pode ter várias causas mesmo. Sim. Eu ouvindo aqui falar sobre as mentirinhas das crianças, e a gente também costuma exagerar sobre a nossa capacidade no trabalho, né? Quando nós fazemos um currículo, a gente... mas só dá uma exageradinha, não vai fazer mal. A criança também. Essa necessidade de ser aceito em sociedade faz com que a gente modele o nosso comportamento. Por exemplo, uma criança que é mais introspectiva, não tem muitos amigos, ela não vai falar, claro, que se dá bem no trabalho, que é muito melhor do que ela realmente. Ela vai falar que, determinado dia, ela perseguiu o bicho-papão lá no armário dela e caçou e pegou. Enfim, isso é claro que é uma maneira dela se sentir, digamos assim, de poder falar para os outros sobre tudo que é mais atrativo nela, as capacidades dela. A gente faz isso quando é adulto, as crianças fazem isso também, para se sentir aceito, para ter um grupo, para participar. Isso é também comum na criança. E os livros estão em todas as livrarias? Como é que é? Os livros eles estão à venda atualmente na Livraria Cultura e também estão à venda no nosso site, que é o www.fazendoseumundomelhor.com.br. Estavam dizendo que um deles é mais já para a fase mais de adolescente, é isso? Qual que o é? download mental. Download mental, esse daí. Márcia Palmiro. Esse aí, fala um pouquinho desse, então. O download, ele faz uma analogia, né, entre a mente da gente e um computador. E fala que tudo aquilo que a gente ouve, pensa, sente e vê, fica baixando programas o tempo inteiro. Então, se a gente pensa em coisas felizes, alegres, amorosas, se a gente ouve, se a gente lê, né, livros que tratem de valores, se a gente vê filmes que tratem desses valores, a gente vai baixando os programas bons. Se a gente vê filmes de violência, enfim, de guerra, de tudo isso que não é bom, a gente também vai baixar os programas ruins. E aí a gente cria um bando de programas, né? Por exemplo, os programas ruins têm o mico, que é tudo que eu faço dá errado, o esquisito, eu sou esquisita e ninguém gosta de mim. Sozinha, aquele adolescente que não consegue fazer amigos, não tem a turma dele e se sente muito isolado. A gente fala, se você se sente assim, você tem o programa sozinho. Está sempre sozinho. Então vamos aprender a instalar o programa Galera, que é, né, todo mundo gosta de ficar comigo. E aí nessa linguagem de TI, tecnológica, a gente vai explicando como que você baixa programas legais na sua mente. Eu quero aproveitar então para assistir a reportagem da Mariana Verdelho, porque ela foi justamente conversar com os adolescentes sobre as mentiras que eles contam. Eu vou fazer uma pergunta que é sobre mentira. Vamos ver se ninguém vai mentir. Você já mentiu pro seu pai ou pra sua mãe? Já. Alguma vez sim, né? Estaria mentindo se dissesse que não, né? Tem que falar a verdade, pô. Alguma vez a gente vai precisar mentir, velho. Não tem jeito. Normal. Não é normal, mas já menti já menti algumas vezes. Já. Alguma mentira que você possa me contar sem se dar mal? Não. Nenhuma mentira que você possa me contar? Não. Sei lá, ir pra algum lugar e na verdade você foi pra outro. Essas coisas eu já fiz algumas vezes, mas... Na escola, quando tinha prova. Eu falei assim, não, mãe, hoje não preciso estudar, não vai ter prova. Já mentiu que tava no lugar? Eu tô na casa do João. E na verdade tava com uma namorada. Já fez esse tipo de mentira? Não, porque ela tem que me buscar, né? Aí não ia dar hora... Aí complica. Porque sou semente, falando pra casa das amigas, se acontece uma coisa, aí ferrou tudo, né? Porque sua mãe não vai estar por perto pra saber. Alguma vez você se deu mal? Várias vezes. A maioria. Todas as vezes. Todas as vezes? Então você não é boa de contar mentira? Não, eu me entrego fácil. Já foi pego em alguma mentira? Não, dei sorte, até hoje não. Olha, ele sabe mentir bem, hein? Sabe mentir bem. Eu acho que aquela pegou mesmo foi quando eu fiz uma tatuagem e ela descobriu. Ela ficou fulada? Ficou. Bastante. Acha que tem algum perigo mentir pro pai ou pra mãe? Tem. O que pode acontecer? Vai que acontece algum acidente com a gente.
Agora, tem uma coisa engraçada que eu acho que a mentira deve até ser importante, porque tem até o dia da mentira. Quem sabe que dia que é o dia da mentira? Vocês sabem? 1º de abril é o dia das mentiras. Na verdade, Quase o seu aniversário. É, quase o meu aniversário. 2 de abril. É uma mentira. Mas, na verdade, a gente brinca no dia da mentira. É muito mais uma coisa de dia da pegadinha, né? Sim. Aí é uma brincadeira, Dia né? de fazer alguém de bobo. Fazer uma brincadeira. Então, no próximo 1º de abril, vocês podem brincar que tá liberado dia 1º de abril, né? As crianças estão aqui agora. O seu nome qual é? Pietro. Pietro, você queria cantar, né? É. Que música você quer cantar? Da Paula Fernandes. Da Paula Ah, Fernandes. então Canta um vamos ver. pedaço, então. Canta. Você entregar pra mim como a primeira vez. Vai delírio de amor, sentir o seu calor. Vai, tem futuro. muito bom. Você vai fazer uma dupla com o seu irmão? Vocês podem fazer uma dupla, né? É. Você gosta de brincar com o seu irmão? Gosto. Você gosta de brincar do quê com ele? Com ele? É. De brinquedo. É? Que gostoso. Você gosta de ir pra escola? Gosto. Gosta? Ele não vai ainda, né? Ele Não que vai quer ir pra escola. Ah, não vai pra escola. Eu quero. Você quer ir pra ir? escola? Quero. Pra que escola que você vai? Não, do Cid. Ah, na do Cid. Cid, como que chama o desenho? O cientista. Cid, o cientista. Aquela escola deve ser muito legal, né? Você tá com Ela é muito legal. Ah, ela é verdade, ela é. Não deve ser, ela é. Você tá com quantos anos? Assim. 3. Mas logo, logo você vai pra escola. A mamãe já contou que ele vai, Não, né? eu vou fazer assim. Você vai fazer Depois. 4. Muito bem. Parabéns. Vamos falar com o seu irmão. Como que chama o seu irmão? Qual o seu nome? Luigi. Luigi, você tem quantos anos? Eu tenho 8 anos. E você, Luigi, o que você gosta de fazer na escola? Eu gosto muito de educação física. É? Você joga futebol? Sim. É. E de brincar com o seu irmão, você gosta? Vocês gostam de brincar? Eu gosto mais de brincar de jogar videogame. É, meninos adoram videogame, né? Depois não dá pra mim, tá? É. E você canta como ele também? Quer cantar também? Quando eles formarem uma dupla, vocês voltam aqui para eles se apresentarem. Vamos começar com as meninas. A Lorena, né? Você segura para mim? Sim. Lorena, você tem quantos anos? 5. E você gosta de brincar do quê, Lorena? Barbie. De Barbies, é? Como que é a sua brincadeira? Você faz a casinha delas? Como é que é? Uma casinha, você monta. É, você monta a casinha delas, da Barbie e tudo? Você gosta de se fantasiar? Você gosta das princesas? O que você gosta? É? Eu gosto. Bonitinha. É verdade. A gente sabe que é verdade. Então vamos conversar com a sua irmã. Como que ela chama? Pietra. Pietra está com quantos anos, Pietra? 9. 9 anos. E o que você gosta de brincar na escola? Você já passou dessa fase de princesas ou você ainda gosta das princesas? Gosta de se fantasiar? Mais ou menos. Às vezes eu se fantasio com a minha irmã e a gente brinca. A gente começa a olhar no espelho, aí é muito legal. E o que eu gosto na escola é da educação física também e de estudar. Eu adoro estudar. Ah, é? Que bom. E os seus filhos, Selma, eles traziam muito isso? Ai, mãe, ele pegou minha coisa. Aí falava, não fui eu que peguei. Tinha muito isso? Assim. Tinha uma diferença de 2 anos e meio, acho que uma diferença dos meninos aí, né? Aí sempre tem isso mesmo, né? E nunca foi, né? Tá protegendo o outro. Mas é você de criança mesmo, né? E como é que você fazia? Você tomava partido de um ou de outro e daí Não, a gente perguntava o que aconteceu, mas nunca você sabe ao certo, né? Sempre foi ele, não foi ela. A gente tenta amenizar ali, né? Clarissa, e tem alguma última coisa aí da internet pra gente encerrar? Tem uma curiosidade aqui para descontrair um pouquinho. Eu pesquisei no site britânico as maiores mentiras contadas no Facebook. Na verdade, isso aqui é um manual para transformar o Facebook num fake book, né? Então, assim, tem muita gente que usa foto antiga para parecer mais jovem ou uma foto que não pertence à pessoa. Ler artigos de aplicativos dos jornais para parecer mais inteligente, mentir no campo de relacionamento, dar uma exagerada na profissão ou na formação profissional, criar um álbum de fotos que não é seu, ou então fazer montagens. Só para aproveitar, então, já que a gente está falando de Facebook, eu preciso falar para todo mundo, para vocês aqui, para o pessoal que está em casa, a gente está com a fanpage nova do Papo de Mãe.
O endereço vai estar aqui embaixo, mas lembrando, é www.facebook.com/FacePapoDeMãe. Ai, que bonitinha. Se comportou tão tá bem. Tá tão tão fofa. Como que ela chama? Lavínia. Lavínia. É Lavínia. Lavínia. Ela tava com a faixinha na cabeça. Ai, muito bonitinha. Lavínia, muito linda. Deixa a gente ver o seu Não, e ela é tão sorridente. Deixa eu ver, dá pra gente ver o sorriso. Ela sorri, até tirando a chupeta. Eu falei, vai tirar, ela vai chorar, né? Muito. Ela tá com quanto tempo? Lavínia tá com 9 meses. Muito fofinha. Mãe, não espere. Olha lá como ela é risonha. Ó, Mari, fofa. E você quer mandar um beijo pra alguém, então? Divulgar algum site, blog? Não, mandar um beijo pro meu esposo, que ele teve que trabalhar. E eu não. Então, um beijo pra ele. Só quero mandar um beijo pro meu marido, também, que foi trabalhar, não pôde vir. E um beijo muito especial pra minha família de Pratápolis, Minas Gerais. Legal. Obrigada. E minhas amigas de Jundiaí também. E a Selma? Tem que mandar um beijo para os filhos que não vieram. Não é? Beijo para os moção lá em casa. Você já está se preparando para ser avó, Selma? Eu já sou. Já? Então tem que mandar um beijo para quantos netos? 2. 2 meninas. Então tem que mandar um beijo para as netas. A Júlia de 2 anos e 8 meses e a Maria Eduarda de 2 meses. Então você está começando tudo de novo lá já na sua casa, né? Já tem mais pequenininho lá já. Obrigada. E a Ruth e a Roberta, obrigada por terem vindo de Brasília. Uma boa viagem para vocês de volta. E repete o site, então, para quem tiver dúvidas, quiser tirar essas dúvidas ou entrar em contato com vocês. Nosso site é www.fazendoseumundomelhor.com.br. Tá bom. Obrigada, tá bom? Obrigada, viu? obrigada. E o doutor tem site, e-mail para divulgar? Tenho sim, mas antes eu queria dar um abraço, mandar um alô para minha esposa. Eu espero que no ano que vem a gente possa, né, engravidar. Né? Acho que ano que vem o nosso primeiro filho. E eu queria deixar o meu site, né? davisrocha.com, Davis escrito D-E-Y-V-I-S, Rocha, R-O-C-H.com. É um site sobre psiquiatria, onde eu, enfim, divulgo a matéria sobre transtornos, sobre o comportamento. Espero tornar mais fácil o entendimento da psiquiatria no nosso mundo atual. E da próxima vez, então, o doutor vem como pai. Essa mulher vem como mãe. Vocês têm filhos também? São mães? Não. Os filhos são os livros? São nós. Tá bom. Então, obrigada por terem vindo. E olha, no próximo programa a conversa vai ser sobre distúrbios do sono. Seu filho tem uma noite agitada, sono interrompido, pesadelos. E nós sabemos que qualquer problema no sono do filho afeta também o sono dos pais, né? Saiba mais sobre o nosso programa. Acesse www.papodemãe.com.br. Nós também estamos no Twitter e no Facebook, como falou a Clarice. Então, semana que vem tem mais aqui na TV Brasil. Até lá! Agora, criançada, vamos lá para assistir a apresentação do Tiqueque. Estava a velha em seu lugar, veio a mosca lhe fazer mal. A mosca na velha, a velha piar. Estava a mosca em seu lugar, veio a aranha lhe fazer mal. Aranha na mosca, a mosca na velha, e a velha piar. Estava o rato em seu lugar, veio o gato lhe fazer mal. O gato no rato, O rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, e a velha fiar. Estava o boi em seu lugar, o boi morto, veio o homem lhe fazer mal. O homem no boi, o boi na água, a água no fogo, fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na e a velha, velha fiar. estava o homem em seu lugar, veio a morte lhe fazer mal. A morte no homem, o homem no boi, o boi na água, a água no fogo, fogo no pau, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato na aranha, a aranha na mosca, a mosca na velha, e a velha fiar.